Boa noite, meu povo, sejam todos bem-vindos. Estou rezando para Nossa Senhora da Boa Conexão nos ajudar, porque tive que sair durante a abertura da live do meu querido Wi-Fi, que de repente começou a cair conexão. 4G, se Deus quiser, há de segurar. Vou receber hoje o queridíssimo Pedro Caetano, ator, cantor, produtor, um combo de talento esse menino. Vamos falar da série Vicky a Musa, primeira produção musical do Globoplay. Ele já fez trabalhos também para o Netflix, fez trabalhos para Prime Video, tem um filme dele tocando, então tem muito assunto para conversar com o Pedro. Quero pedir desculpa pelo atraso também, mas eu estava esperando o carro da pamonha sair da minha porta. Então é isso, vamos lá, simbora, terçou com as forças. Assim que o Pedro chegar, vocês me avisem. Se o Pedro já chegou, vocês me avisem, por favor. Deixa eu ver se o Pedro chegou. Não, Maria Lúcia Calheiros, querida. Elane Pedro, bem-vinda. Gente, não esquece de apertar o botãozinho do coração. Não esquece de mandar. Jorge, quer café com pão? Por favor, Tassi Christopher. Pode ser só, se tiver quentinho, pode ser só na manteiga. Não precisa nem de mais nada, nenhum acompanhamento. Por favor, gosto muito. Walter fez um bolo de limão delicioso. Ah, o Pedro Caetano está aqui. Agora eu tô tranquila. Érica chegou, vão apertar o coraçãozinho, vão mandar um aviãozinho para ajudar a gente. Você sabe que o Instagram agora está numa exigência danada. Simbora. Aperta o coração. Pedro fazendo mistério, entrada de estrela, né? Ah, agora sim. Criou um mistério, né? Agora sim. Estão me ouvindo? Tudo bem? Bem-vindo, querido. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite para vir conversar um pouquinho aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, obrigado a vocês. Adorei. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu estou ouvindo. Vocês estão... Porque a nossa realidade não é igual a deles. Tá? Às vezes a gente está se olhando super bem, estou me achando maravilhoso, vocês estão achando incrível, eles falam, tá tudo cagado. Não dá para ver... Então, assim, digam aí, meu povo, Tassi Christopher, tá tudo certo? Beleza, então tá tudo certo, a gente segue. Menino, desculpe o atraso, mas o carro da pamonha parou aqui na porta. E aí tava a pamonha quentinha, pamonha fresquinha. Eu pensei, meu Deus, por que a vida é assim? Mas assim, Pedro, acontece. Temos muitos assuntos, né? Você é o rei do streaming. Pedro, o Opa. rei do streaming, está em todos os streamings, né? Porque a gente pode ver trabalho seu na Netflix, trabalho seu na Prime Video, você está agora no Globoplay, fazendo essa série. Uma gracinha. Confesso a você, eu não terminei ainda, Pedro. Eu ainda estou num processo com Vicky a Musa, mas já vi você cantando lindamente com a família. Quero saber, vamos começar falando de Vicky a Musa, porque você é um homem do musical, você é um homem do canto e da atuação. Mas como você chegou em Vicky a Musa? Foi teste, foi convite? Pois é, Vicky a Musa foi um convite que eu recebi para um teste. Então, eu fiz um teste, na verdade. Só que, na verdade, eu conheço a Rosane já de algum tempo. A Rosane foi minha professora. Rosane Schwartz, eu sou do Novo, gente, autora né? de Vai na Fé, diretora de teatro e também autora de Vicky a Musa. Maravilhosa, incrível. Rosane foi minha professora de cinema no Nós do Morro, há algum tempo atrás. E depois a gente se reencontrou nesse trabalho agora. A gente já estava querendo trabalhar junto há um tempo, eu já estava querendo trabalhar com ela há um tempo. E aí rolou esse teste para Vicky a Musa e foi maravilhoso, deu tudo certo e rolou, que bom. Não, é impressionante a versatilidade dela, né? Ela vai de novelas mais sérias, o humor também, como era Bom Sucesso, até essa novela que foi Vai na Fé, um deslumbre de novela em que se misturou muito música e dentro da trama também. Um produto super jovem, como é Vicky a Musa. Ela é muito versátil, ela é impressionante, Rosane. Ela é muito impressionante, o trabalho dela é muito maravilhoso, ela sempre pega temas atuais, ela está sempre antenada em tudo que está acontecendo, ela traz debate para o... Pedro está... Ah, tá. Achei que tivesse engasgado aí. Não, estou aqui, estou vendo tudo. Porque assim, a gente sente que o Pedro... Queria saber como é que foi a sua construção para esse personagem, se você desenvolveu ele basicamente sozinho ou se você procurou ter uma interação com a Cris, que faz a Fafá, sua esposa, com o Pedro Guilherme, com a Cecília,
Eu sempre erro o nome. Chances, eu tenho mania de falar Canseis. A Cecília Chances. Como foi? Porque formar uma família, tem uma cena que ela tá na cama, chateada com a mãe, aí você chega e fala, pô, dá um abraço pro pai. Cara, para falar isso, tem que ser pai ali. Eu sei que você é pai de uma menina linda de 8 anos, mas tem que ter uma interação, né? Porque Sim. como é que é chegar a dar um abraço aqui no seu pai? Como foi essa família, a interação de vocês ali nesse núcleo? Eu sou muito fã da preparação. Acho que preparação é fundamental, né? Para o trabalho do ator, eu acho que faz toda a diferença. E quanto mais tempo de preparação e mais qualidade de preparação a gente tem, melhor o trabalho, né? E a gente teve esse tempo, a Globo tem muito essa preocupação, né, nos trabalhos dela, nos projetos dela. A gente sempre tem essa preocupação com a preparação. Então, a gente teve um período de preparação com a família, né? A Cris estava junto, a Cecília, né? O Pedro, a gente estava sempre... a gente teve um período ali de acho que umas 3 semanas juntos, né? Trabalhando, fazendo esse processo criativo. E foi muito interessante porque você consegue, de fato, construir essa intimidade, né? É muito importante você Exato. conseguir enxergar a pessoa por trás da atriz, né? Esse primeiro momento que a gente chega, meio que um momento da gente se conhecer ali, né? A Cris eu já conhecia, a gente já tinha trabalhado junto, mas os pequenos pequenos, né? Não tem ninguém pequeno ali, já está todo mundo enorme. Mas, Mas é coisa de mas pai, né? Isso é coisa de pai. Que filho vai totalmente, ser pequeno até os 50 anos. totalmente, não tem jeito. E aí foi muito interessante, assim, a gente teve esse processo, né, de preparação, de busca de intimidade, de debate sobre o roteiro, de entender ali o texto e tal. Foi muito bacana, foi muito interessante esse processo. A gente criou ali nossa intimidade, criou nossos códigos, que também é muito importante, né? Ter esse olho no olho, essa criação de códigos ali na pessoalidade. E foi muito bacana, acho que deu muito certo esse processo. E o Silas é o conciliador da casa, né? Porque aquele menino é um fofoqueiro. Gente, que menino fofoqueiro! Gente, ele é pior do que eu. É o Olha língua que eu fui uma... solta, né? Olha ele que manda um vídeo que não devia mandar, ele que entrega a irmã, ele é muito fofoqueiro. A Fafá sempre muito, né? Aquela mãe mais tradicional, e sempre as turras com a Vicky. E o ali, né? A gente deu uma travada agora. Entendeu? Eu não sei nunca se é aqui ou se é aí, Sila. Gente, quem é que tá travando? Porque eu tô com um probleminha aqui, deixa eu ver. Digam aí se o problema tá comigo ou tá com ele, porque se for comigo, eu 4G de volta. Porque quando eu entrei aqui, meu 4G caiu. Meu 4G não, meu Wi-Fi caiu. Uhum. Tá, aí Agora eu estou vendo. alguém acione aí, por favor, que eu tento, se for comigo, ver aqui. Mas aí conta, essa coisa do Silas, o conciliador. Pois é, a Fafá, ela tem essa coisa de fazer a família dar certo, né? Ela tem um monte de coisa ali acontecendo, ela cozinha, ela organiza ali as coisas com G e tal, ela faz a coisa dar certo, né? E o Silas, por passar muito tempo fora, né? Ele está sempre na rua e trabalha muito, né? Quando ele chega em casa, ele quer que essa Pai, família esteja... ele quer essa família, né, funcionando de uma outra forma, digamos assim, né? Ele quer que todo mundo se entenda, ele quer que todo mundo esteja bem, ele quer curtir o momento, né? Ele quer que a família esteja ali unida, esteja reunida e tal. Então, ele tenta sempre fazer essa conciliação sem passar por cima de ninguém. Ele está sempre ali. Foi curioso, porque a primeira cena que a gente gravou foi a cena do parque, e tem a abertura da cena já é assim, né? A Fafá pede uma coisa, ele fala o que você quiser, meu amor. Depois a mãe fala outra, o que você quiser, minha mãe. E vamos nessa, vamos para frente, tá tudo bem. E aí não tem muita discussão, vamos ali, vai dar tudo certo e tal. Ele é meio assim, ele quer que a coisa funcione em paz e harmonia, assim. até imagino, se fosse o contrário, aquela casa tinha inferno. Imagina se ele tem o temperamento da Fafá e fosse muito de bater de... Nossa, seria um inferno. E o que ele trouxe? Aliás, o que você levou para o Silas? O que você, enquanto um pai também, levou da sua relação com a Alice para a Vicky? Ou o que ele pode ter te dado, se ele te tornou mais calmo, ou se em algum momento ele da trama você fala, vai Silas, dá licença, quero mandar todo mundo ir para o inferno e ir embora para a cama dormir.
Eu acho que foi uma comunhão muito perfeita, assim, do que a Rosane queria com o roteiro dela, né, para essa família, e do que eu tento praticar com a minha filha, né, do meu entendimento de paternidade, assim. A paternidade para mim, né, falando um pouco do que é para mim ser pai, eu eu queria, quando eu escolhi ser pai, eu queria transformar o que eu tinha aprendido, né? Eu queria passar adiante de uma geração que vinha fazendo sempre a mesma coisa. E eu parti de um ponto que eu não sei nada sobre paternidade. Eu parti desse princípio, eu não sei nada. Tudo que eu recebi, eu vou deixar para trás e eu vou tentar descobrir uma nova forma, né? Eu vou tentar descobrir novas maneiras. Então, isso colocou a minha escuta muito aberta. E eu me dispus muito a ouvir a minha filha, a ouvir a mãe da minha filha, né, a estar sempre aprendendo nesse processo, assim. Então, fui aprendendo ao longo da paternidade, né? Fui aprendendo muito com a minha filha, inclusive. E o principal que eu aprendi é o respeito à individualidade dela, né? O respeito à pessoalidade dela. É um indivíduo que tem direitos, é um indivíduo que tem sentimentos, que tem vontades. E eu sou de uma época onde criança não tinha muita voz, né? Olha, é Uhum. isso, está definido, ponto, e é assim. E isso foi o principal que eu decidi transformar com a minha filha, assim. Então, a minha filha, hoje, ela tem 8 anos, né? Mas durante todo esse processo, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, assim. Ela podia me falar coisas, a gente conversava muito, né? Sobre muitas coisas, muitos detalhes e tal. E isso foi o que eu identifiquei já de cara no roteiro da Rosane, assim. Era o principal que estava ali, né? Era justamente a tentativa de mostrar uma família negra vivendo num subúrbio, mas que funciona diferente dos estereótipos que a gente está acostumado, né? Que a gente está acostumado a ver, que a gente está acostumado a ter retratado, né? Nos veículos, assim. Então, acho que foi uma comunhão muito bacana de perceber que isso está sendo colocado no roteiro e é uma coisa que eu estou querendo praticar também, que eu venho tentando praticar com a minha filha. Então, a coisa foi meio que automática, Uma assim, a gente comunhão ouviu mesmo, uma né? coisa Como na você falou. outra, aconteceu e foi bonito, assim, de ver isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Saber que existe essa possibilidade de paternidade hoje e que tem pessoas pensando sobre isso também, isso foi muito interessante de acontecer, assim. Agora, sim, você sabe que isso é um exercício para o resto da vida, né? Porque toda vez que você sabe, agora eu sei como lidar, estou tranquilão aqui como pai, não, beleza, vem uma reviravolta, vem uma outra fase, uma mudança de meses, já muda tudo. É um exercício para o resto da vida, estar preparado para isso, né? Porque É um vem exercício para o adolescência. resto Só da quero te vida e avisar é uma difícil. coisa: vem adolescência aí, tá? Sim, eu já estou me preparando para a pré-adolescência, que já está chegando, depois tem a adolescência, que é a fase hard, eu sei. Amigo, não é bolinho, não. Quero te desanimar, não. Não é bolinho, não. É maravilhoso, mas olha, o É, meu tem 15. 15, imagino. Eu uma vez conversando com a minha mãe, né, e aí falando para ela, a minha filha estava pequena ainda, e aí eu conversando com ela, falando, é difícil, né, porque você não dorme muito e tal. Ela falou, gente, eu não durmo até hoje. Você está com 40 e eu não durmo até hoje. Então, É isso mesmo. Menina, agora me conta assim: é um elenco, não por a produção musical, é um elenco de atores e cantores, né? Tem a sua mãe na série, é apenas a divina Rosa Maria Colim. Cris, né, que a gente sabia que ela fazia espetáculo musical, mas quando a gente viu The Masked Singer, ficou todo mundo assim, ó, canta muito bem. Assim, como não sei se você chegou a comungar com as cenas dos outros personagens também. Como era você, um cara que é desse ofício do atuar e cantar, estar nessa série e não ficar com vontade de cantar em todas as cenas? Dava essa vontade? Vocês cantavam muito no bastidor? Como era esse? Você acha que tem uma diferença entre o bastidor de uma produção normal e uma bastidor de uma produção de musical? olha, é muito. Eu sou muito fã da música como processo para qualquer outra arte. Assim. Acho que todas as artes elas acabam dependendo da música de alguma forma, né? Quando a gente está atuando em drama, a gente usa muito a música para se preparar para o personagem, a dança, a pintura, né? Tem muita gente que pinta ouvindo música, então a música é um elemento muito forte das artes, assim. E
sempre que você coloca a música em alguma produção ou em algum trabalho, ela potencializa, né? Ela tem esse poder, assim, de potencializar. E é muito curioso quando você está num elenco que você, embora saiba que as pessoas cantam, cada vez que a pessoa solta a voz é uma surpresa. Uhum. E como o processo foi muito rápido, né? Um set de gravação é muito acelerado, né? As coisas acontecem muito rápido e é tudo muito, enfim, o tempo é muito acelerado, tudo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. É. E aí a gente tem momentos ali que a gente não acaba não convivendo muito, porque a gente tem camarins separados, é muita correria e tal. Então, cada vez que você conseguia ouvir a voz do outro, era um deleite, assim. E são vozes, tipo, a Malu, que eu conheço a Malu de musicais já de bastante Nossa. tempo. A Malu é uma É um maravilhosa fenômeno, cantando uma também. potência, É né? um fenômeno. A Bel, assim, eram vozes, assim, maravilhosas. E essas surpresas que, assim, embora a gente saiba que a Cris canta, né? A gente não está muito acostumado a ver a É. Cris cantando, a gente está acostumado a ver a Cris fazendo drama, né? A gente está acostumado a Sambando ver a Cris no igual uma papel deusa forte. naquela Sapucaí. Sim, exatamente. Assim. E aí, ter a Cris ali do lado cantando comigo, porque a gente gravava separadamente, né? A gente ia para o Ah, é. estúdio, cada Conta um como. Ah, gravava. detalhe isso. Isso é bacana da gente saber como É, funciona. eram poucas, assim, a gente tinha muita música, né? E eram poucas as possibilidades que a gente tinha de cantar, de fato, ali ao vivo, né? Durante a gravação, né? Porque tinha, enfim, tem todo um processo técnico ali que é importante a gente ter o playback. Uhum. Para que a gente consiga também sincar ali com outras coisas, enfim, tem muita coisa acontecendo e para captação de som também acaba sendo um problema. Então a gente grava no estúdio antes e quando a gente está no estúdio a gente pode gravar por partes, né? Não necessariamente a gente grava todo mundo junto. Só que em alguns momentos a gente tem uma voz guia e essa voz guia às vezes é a da Cris, às vezes é a minha, né? Às vezes e era assim maravilhoso. Você está no estúdio com um fonezinho ali para gravar a sua parte e de repente entra aquela voz e fala: Meu Deus, olha a Cris cantando, cara, que coisa linda. Sabe? Aí a Cecília canta a parte dela e aí sempre tinha esse momento, assim, acabava de gravar, a gente chegava ali fora, vamos ver como é que ficou. E aí o músico falava: Ó, vou colocar tudo aqui para você ter uma noção de como ficou. E vinha aquele monte de voz, assim, todo mundo cantando junto. A cena que a gente fez no parque, que todo mundo canta a sua parte ali. Nossa, é muito lindo, assim. E é muito maravilhoso você ter essa possibilidade da música, né, num set de gravação que traz essa leveza, traz esse momento onde todo mundo se emociona, todo mundo se junta, todo mundo escuta junto e torce pelo outro. É muito bacana, assim. Então, acho que a música tem muito essa capacidade. É muito bom ter a oportunidade de trabalhar com música. Não, é isso que você fala. Todas as etapas da nossa vida tem alguma música que remete. Ah, é a música do meu primeiro beijo, é a música do casamento, é a música na nossa série, ela fala muito disso, né? É uma série próxima, muito próxima à pandemia, então várias vezes é passada a música que a gente cantava durante a pandemia, lembra qual é? Então a música é muito referência para tudo mesmo, assim. Então você ter essa oportunidade na televisão, no caso no streaming, de unir o que é muito raro, a música com o canto, nossa, para quem é de um espetáculo musical, é uma benção, uma glória, né? Não, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí você consegue, é isso, a gente já usa a música para preparação de personagem e ali a gente tem ela potencializando a cena, né? E ainda nesse trabalho que a Rosane fez, que é maravilhoso também, que é de trazer clássicos da música, né? A gente tem músicas de todos os períodos, de todos os tempos, tem músicas antigas, tem Almir Neto, eu achei lindíssimo, assim, a Cecília cantando Almir Neto para a mãe, né? Fazer essa conexão de gerações foi uma coisa muito linda, assim, foi um trabalho muito bem realizado. Acho que isso foi, assim, um dos primores da série, essa possibilidade de você ter a música ali contando essa história com gerações diferentes e potencializando a história com isso. É muito bacana. Vocês souberam anteriormente, já de primeira, quais músicas estariam ou foram sabendo durante a gravação? A gente foi descobrindo no roteiro, nas leituras e tal. Algumas músicas também mudaram, né? Eu fiz o teste com uma música e depois ela trocou para outra. Ah, E conta, é conta. sempre Qual música que você fez no teste? a música que eu fiz no teste foi a música do Almir Neto. E aí Ah, ela trocou qual é? para É aquela do. Não, se foi é essa não? Deixe de lado esse Que baixo baixa. astral. Ah, E essa aí cena depois da Cris trocou. com Essa a cena é menina linda, muito linda. linda. Aí você fez teste com essa música. Fiz teste com essa música e Canta, aí depois eu eu me atrapalhei. Canta o trechinho só para o povo lembrar. Qual é?
Peraí, deixa eu lembrar a letra. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, espante, erga a cabeça. Gente, é a letra. Não, essa Que letra é agindo difícil. assim, será vital para o seu coração. Essa música é linda, É muito linda. linda, linda, e a cena é linda, emocionante essa cena. Muito, muito Você, bacana. Foi muito lindo. assim, assumindo que eu não terminei de ver a série ainda, toda até o fim, você canta quantas músicas na série, no total? Na série eu canto, se não me engano, 5 músicas. Aí deve dar uma vontade de cantar mais, né? Nossa, eu queria ter cantado umas 30. Eu queria facilmente estar cantando tudo, assim. Eu queria aparecer nos lugares e cantar junto e sair depois, falando, gente, está tudo bem. Só isso Então, é mesmo. isso. É perguntando se não dava essa vontade. Por exemplo, tá tendo uma cena lá que você não tem nada. Você tá por lá. Gente, deve dar uma coceira de entrar no meio junto, né? E Dá participar. muito, dá muito, dá muito. É muito bonito, assim, de ver isso acontecendo, né? Muito legal, muito legal. E tem previsão, já, o Tássio Christopher já perguntou aqui, de segunda temporada. Alguém já aventou alguma coisa? Ou está ainda nessa primeira? Olha, eu por aí, boiando por aí, que é dezembro. Hum. Vi circulando por aí em alguma rede de alguém, então, se perguntarem, não fui eu que falei, foi alguma rede Não, não, não. oficial. Tá só entre nós aqui, ninguém nem está ouvindo. Mas tudo indica que é dezembro. Ai, gente, tomara que precisa, né? É um tipo de produção. Eu inicialmente falei assim: eu não sei se eu vou ver, não. Deve ser muito bobinho, muito infantil. E na verdade não é. Não é uma produção infantil. Acho que é até longe disso. É realmente para o público jovem, mas acho que é para um público um pouquinho de adolescente em seguida. Porque tem aquelas É, cenas mais calientes, né, do Nicolas Prates com a Malu. Tem temas bacanas de sofrimento, de perda da mãe, a menina que perde a mãe e com isso vai derrubando as relações dela, vai prejudicando. Então, mais até para quem está começando a se tornar adulto do que exatamente para o público infantil. Eu estou encantado, gente. Ainda bem que eu fui fazer essa entrevista com você, que eu fui assistir a série por sua causa e estou encantado, estou embevecido. Como é bom a gente ver no Brasil uma produção dessa qualidade, com texto excelente, uma produção enriquecedora, um elenco cantante deslumbrante. Ai, dá um orgulho danado. com certeza, é um excelente trabalho, assim, foi um prazer fazer e é um prazer estar assistindo, assim, ver isso tudo acontecendo, é muito, muito bonito, muito bem feito, assim. E é isso, é uma série que traz questões, né, que eles estão vivendo agora. Minha filha se identificou muito porque são questões que ela está vivendo agora na vida dela, né? Traz questões muito profundas para todas as idades. Toda ali que está Você sendo acha que tratada, ali está sendo colocada. pezinho na arte já? Desculpa, não entendi. Alice, você já identifica nela o pé na arte? Muito, muito. Ela adora música, assim, dança é o principal, dança é o que ela mais gosta de fazer, ela dança assim, a todo momento ela está dançando, mas música, cantar, ela já canta muito bem, é super afinada, adora música, adora arte, já vi que vou ganhar mais uma artista na família. Olha, ó, não sei, vamos jogar para o universo, né? Eu sou desse que eu jogo para o universo. Quem sabe a Alice não entra na segunda temporada Olha, de quem Vive a sabe? Musa? Não é? Por que não? Isso, Vamos jogar para o universo, né? com certeza, com certeza. Mas, Pedro, aí eu vou voltar bastante na sua trajetória. O que tem no Nós do Morro que entregou para gente, entregou para a arte, tanto artista sensacional? Qual é a magia desse grupo? O Nós do Morro, assim, se eu fosse resumir o Nós do Morro em pouquíssimas palavras, o Nós do Morro é um reativador de sonhos. É isso que ele faz. Assim. É um grupo que ele te mostra que, embora a sua realidade seja específica, sua realidade seja uma, a sua possibilidade de sonhar, de pensar, de imaginar é muito maior, é infinita, é muito maior do que isso. Então, o Nós do Morro é um lugar que te coloca num espaço para que você imagine, para que você crie, para que você, sabe, se potencialize, se enxergue o outro. O Nós do Morro tem uma estrutura, ele tem uma forma de trabalhar que é muito
que é muito interessante, é muito específica, assim. O Nós do Morro, você nunca se forma. Não tem uma formação, né? Você não fica ali, me formei 4 anos, é um curso profissionalizante e tal. Não, se você tem... Eu quando entrei no Nós do Morro, eu com 3 anos de Nós do Morro, 4 anos de Nós do Morro, eu estava na mesma turma que a Mary Sheila, que tinha mais de 20 anos de Nós do Morro. Olha que maravilhoso. Eu fazia aula com a Roberta Rodrigues, eu fiz uma peça com o Thiago Martins, que já estava ali também há bastante tempo. Então, tem essa interação constante. Você sempre tem alguma coisa para trocar com o outro. Independente de que posição você está, independente de quanto tempo você sempre tem alguma coisa para aprender e sempre tem alguma coisa para doar. Então, isso é muito bonito de ver. Assim. Isso traz uma pluralidade, uma potência para o grupo, que é isso. Assim. Tem uma coisa que eu acho muito bonita no Guti, né, que é o fundador do grupo. O Guti sempre ele dava entrevistas, né, e as pessoas sempre perguntavam para ele, mas como é para você, assim, tá tirando crianças do tráfico, tá tirando crianças do movimento e tal, e ele sempre respondia, mas quem disse que eu estou tirando do tráfico? Por que só pode o tráfico? Por que só tem o tráfico? Sabe? Olha a possibilidade, a infinidade de coisas que tem, a infinidade de possibilidades que existe no Vidigal, na Rocinha, né, na Chácara do Céu, que são as comunidades ali, a quantidade de gente que tem ali dentro, por que é o tráfico? Sabe? A maioria das pessoas que estão aqui estão trabalhando em mercado, são empregadores, são motoboys, trabalham em pet shop, né? Trabalham de secretária, tem uma infinidade de coisas acontecendo ali, né? E a gente precisa mostrar para essas pessoas que elas são muito mais do que aquilo, né? Que a gente tem toda uma cultura própria, a gente tem uma infinidade de possibilidades e o Nós do Morro faz isso. O Nós do Morro ele traz esse entendimento, sabe? Você não está só fadado a uma coisa, você tem inúmeras possibilidades na sua cabeça, embora a gente tenha limitações sociais, embora a gente tenha uma série de questões, mas aqui a gente está falando de arte. E a arte é plural e a arte é infinita. Realmente, nesse momento que ele foi tocado e ele consegue tocar tanta gente, é uma iluminação, né? É um trabalho impressionante. Sim. É um trabalho incrível. É muito... E por isso dura tanto tempo, né? Por isso está aí até hoje. E para quem está de fora, passa uma coisa assim de família, sabe? Aí quando vê alguma situação em que várias pessoas do grupo estão na mesma produção, você já sabe que aquilo ali vai ser da pá virada, vai ter outro clima, vai ter outra pegada, é muito legal. É difícil, porque é difícil porque é difícil entrar no Nós do Morro, porque muita gente querendo, são poucas vagas, e é difícil sair do Nós do Morro, porque você não quer sair de jeito nenhum, assim. Eu tive mestres assim que eu levo para a vida, que estão na minha vida até hoje, sabe? Os melhores mestres que eu podia ter no Rio de Janeiro. Isso me deu assim uma capacidade. Os atores formados pelo Nós do Morro, né? Que são crias do Nós do Morro, é uma capacidade artística, assim. Tocam violão, tocam instrumentos, são circenses, é uma série de coisas, assim. É muito incrível, sabe? O que se conseguiu com esse projeto, assim. É muito bonito. É lindo. E você, desde o início, você tinha essa sensação de que você queria misturar todas as artes em você? Porque logo depois, logo depois não, estou dando um salto epistemológico, mas assim, você já pegou produções muito bacanas, Dona Ivone Lara, O Rei Leão. Esse sempre foi o seu barato? Em algum momento você pensou, não, vou querer fazer outra coisa, vou de repente... virar cameraman, ou eu vou ser um ator dramático, fazer clássicos, ou quero ser um galã de novela. Mas não, o teatro, o palco, a ribalta, ele sempre foi a sua casa. Você sente isso? É curioso porque se eu fosse dizer hoje o que sempre foi a minha casa, eu diria música. Uhum. A música é algo que permeia a minha família assim, desde muito tempo. Né? Eu tenho uma irmã cantora, que tem uma carreira de cantora incrível já está aí despontando em vários lugares. O meu pai é compositor, minhas tias são compositoras. O nome dela, homem. Da minha irmã, Marina Iris. Procurem Marina Iris. Lançou um clipe hoje. Vou sair daqui e entrar no YouTube atrás dela. Marina Iris lançou um clipe hoje, no Dia da Visibilidade Lésbica, lançou um clipe hoje, está maravilhoso, está no YouTube. Quem procurar lá nos meus stories, está lá, está postado, assistam, que é maravilhoso, é incrível, uma cantora de samba incrível. Assim. Ai, que lindo. Vamos procurar, badalar e valorizar a Marina também. Com certeza, com certeza.
E aí, assim, a música sempre fez parte da nossa vida. A gente foi criado na música, né? A gente, enfim, criação de subúrbio, a gente sem muita condição, aquela coisa, às vezes faltava luz, a gente cantava. Aí minha irmã conseguiu um violão emprestado ali, na época que ela estava na faculdade, levou para casa. Eu sou canhoto, ela conseguiu um violão de destra, eu inverti o violão e toquei, porque eu não podia tirar as cordas, então eu tive que inverter o violão e aprender a ali com o violão de destra. E a gente ia improvisando assim. Eu, com 17 anos, comecei a capoeira, e a capoeira trouxe ainda mais essa, né, essa diversidade de instrumentos, de músicas, de cultura. Então, a música sempre fez parte da minha vida. O musical, ele caiu de paraquedas, porque o musical é uma coisa que eu não frequentava, né, porque o musical, Olha, ele tem essa coisa que o acesso ao musical é um pouco mais difícil do que o teatro convencional, né? O musical ele demanda uma estrutura muito maior, então os palcos são maiores, os elencos são maiores, as produções são maiores, então os ingressos acabam ficando mais caros, então é uma coisa que é muito setorizada, né? Eu, quando fiz o Rei Leão, por exemplo, o Rei Leão só podia vir para o Brasil em um teatro, que era o único teatro que comportava a peça, porque os outros teatros não tinham estrutura para isso, né? Então, o musical, para mim, sempre foi uma coisa muito distante, nunca foi algo que eu pensei, assim. E aí, curiosamente, quando eu entrei para o Nós do Morro, a primeira peça que a gente fez, que foi Os Dois Cavaleiros de Verona, era um musical, né? Era uma peça musicada, na verdade, né? E a gente ali improvisava, era uma peça que, como a gente foi convidado para representar o Brasil em Londres, no The Complete Works, que eram todas as peças de Shakespeare em um ano, companhias do mundo todo iam para lá apresentar, e a gente foi convidado para apresentar nesse festival. E a gente não tinha estrutura para viajar. Então a gente montou uma peça que tudo a gente conseguia levar na mochila. Então cada um levava o seu figurino na sua mala, um instrumento ia na mala de um, na mala de outro e tal. E aí a gente se organizou desse jeito e brasileiro é fora da conseguimos. curva, né? É fora da A curva. gente deu o nosso jeito. Tinha que viajar, a gente deu o nosso jeito, enfiamos tudo na mala e fomos embora. E aí a gente construiu ali o espetáculo era todo corporal, né? Porque a gente não tinha cenário, não tinha nada disso. Então a gente construía o cenário com o corpo, né? A gente trouxe ali os instrumentos e tal. E naquele momento eu falei, gente, isso está acontecendo aqui no Nós do Morro. Aquele musical que acontece lá embaixo também, né? No Oi Casagrande, que acontece em teatros, a gente está fazendo aqui. E daí para frente eu percebi que também era uma possibilidade. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um teste, que foi em 2010, que foi para o Hair, do Charles Miller e do Cláudio Botelho, E aí eu fui fazer esse teste, passei, e daí para frente, assim, foi um musical atrás do outro. A coisa foi acontecendo, eu fui fazendo um teste do Hair, eu já fui para o Priscila Rainha do Deserto, do Priscila eu fui para o Rei Leão, e a coisa foi caminhando assim. E até então, até eu chegar no Rei Leão, que foi o meu terceiro musical, eu não me considerava cantor. Isso era muito curioso, assim. Porque eu nunca tinha feito aula, né? Eu não tinha aula de canto, eu cantava em casa, eu era um cantor popular, Tudo assim. intuitivo, E o né? musical, e o musical é um lugar que tem muita técnica, né? Principalmente para você conseguir cantar 7 ou 8 sessões na semana. Então eu estava ali, mas eu achava que não é para mim, não vou conseguir, assim, não vai dar certo. E aí, quando eu cheguei no Rei Leão, essa experiência eu preciso até contar, porque foi muito interessante. Assim, o Rei Leão é um espetáculo que acontece no mundo todo, É. e em todo o mundo ele precisa ter uma parte do elenco de sul-africanos. Tá. Curioso, Então não a gente sabia. recebeu aqui no Brasil, oi, Não sabia disso. Curioso. porque tem muitas músicas que são cantadas em línguas da África do Sul. Então a gente canta em Swahili, a gente canta em Zulu, a gente canta em várias línguas assim. E tem esse elenco fixo, né, da África do Sul que tem que estar em todos os lugares. E quando eles chegaram aqui, eu fui igual um louco para cima deles, falando, cara, eu quero absorver tudo que vocês puderem me dar da cultura de vocês, quero muito saber como que funciona e tal. E foi o momento que eu tive mais contato com a oralidade, com a forma que eles passam a cultura de um para outro, a forma que essas músicas, essa forma de cantar vai passando de pai para filho, né? Vai passando de avô para neto. E eu falei, gente, isso aqui é uma riqueza absurda, sabe? E aí eu comecei a entender que a técnica ela não está necessariamente na academia, né?
existe, a arte é isso, né? A arte é muito possível em diferentes lugares, ela surge em diferentes lugares. Então, ali naquele momento eu falei, bom, então eu posso ser cantor também, né? Se essa galera está cantando desse jeito, eles estão trazendo a cultura deles para a gente apreciar aqui, então eu posso também ser cantor e aprender com eles, e aprender com todo mundo que está aqui. E ali naquele momento foi quando eu finalmente falei, ok, então eu posso começar a me considerar cantor daqui para frente. Não, e você tinha uma responsabilidade grande no Rei Leão, que você fazia o Simba e o... Não, como é que chama o pai do Simba, O gente? Chama o Mufasa, né? Mufasa. Mufasa. Sim. Ou seja, era o centro ali. São dois personagens completamente diferentes, né? Um começando a vida, o outro no final da vida, um tem um peso e uma maturidade, o outro tem uma jovialidade muito grande, e era muito difícil fazer os dois no mesmo dia. Às vezes acontecia, porque quem fazia o Simba era o Thiago Barbosa, quem fazia o Mufasa era o César Mello, e às vezes eu substituía os dois. E aí, em 2 sessões, na primeira sessão eu substituí o Thiago, na outra sessão eu substituí o César, e é uma distância vocal enorme, assim. Um é barítono, são coisas completamente diferentes, e era um grande desafio, assim. Não, e deve ser que existe muito do ator, né? Não entendi, desculpa. Aqui no Sul, Rei Leão, além de toda a questão da manter conciliar a atuação, uma peça de grande esforço físico, porque a coreografia, a pessoa deve terminar. Fiz uma crossfit, né? Não, você termina exausto, assim, são 2 horas e 40 cantando, e tem muita tecnologia, né? Então tem muita carrega, tem muita suspensão, então é um espetáculo bem difícil de fazer, bem difícil. E sempre, assim, 2 sessões no dia, né? Então a gente fazia 5 horas cantando, 5 horas dançando, era bem intenso. Nossa, mas ainda mais o prazer que isso dá, né, Tiago? O Pedro. O prazer que isso deve dar também compensa tudo, né? Muito, muito. É muito incrível, é muito bom. E ao mesmo tempo que você assim, se consagrava como um ator de musical, você também fez, pelo que eu tenho aqui, né? Que foi o Sentença na Prime Video, uma série, interpretando o advogado. E participou da 2ª temporada de Bom Dia Verônica, interpretando o juiz Pedro Rossi. Ou seja, na área jurídica, já sente que tem uma coisa ali, né? Sim. É impressionante. Eu tenho feito muito policial, tenho feito muito juiz, delegado. É uma coisa que tem aparecido bastante, assim. E ainda não identifiquei qual é o ponto de ligação comigo ali. Mas, em algum momento, eu vou entender. Mas tenho feito muito policial. Acabei de fazer um policial agora, 2 policiais, na verdade, um policial federal, um policial civil. Então, tem sido um caminho aí. De repente... Porque assim, além da Vic, você tá em mais... Tem 2 a DNA no crime no Netflix e o Reencarne no... Pedro está entre nós? Ou eu estou? Tá picotando muito para mim, né? Mas... Oi. Estou te ouvindo, Pedro, agora eu estou te ouvindo. Voltei. Eu queria que alguém dissesse, gente, se alguém está sentindo também, dê uma picotada aqui na série. Se vocês puderem apontar, dizer se eu que estou picotando ou se é o Pedro, ajuda a gente a beça. Porque para mim, assim, você picota. E para você, sim. eu picoto. Então, agora eu voltei para o eu meu estou te ouvindo Wi-Fi. bem. Vamos ver se agora a gente vai. Mas assim, fala um pouquinho desses 2 trabalhos, o que você puder falar, né? Porque eu sei que trabalho para o streaming que não estreou tem uma série de restrições, mas o que você poderia falar tanto do DNA do crime quanto do Reencarne? Olha, eu diria que são 2 produções assim muito
muito vanguardistas, assim, são duas produções bem interessantes de algo que nunca foi feito, né, nesse sentido, assim. DNA é uma série com tamanho absurdo, assim, é uma produção, um investimento muito grande da Netflix. É uma série de ação que acho que a Netflix nunca fez no Brasil. Então, isso já é uma coisa muito interessante, é uma proporção muito grande, é uma série que com certeza vai fazer um grande sucesso, porque ela foi muito bem produzida, com direção do Heitor Dália. Então, é um diretor assim que não tenho o que falar dele, porque é um diretor incrível, com a carreira já mais do que, né, comprovada e estabelecida por aí no mercado. Então é uma série que no elenco a gente tem nomes assim incríveis, né? A gente tem a Maeve, que é uma atriz assim fantástica, Tomás Aquino, são o Rômulo Braga, são assim um elenco incrível. Então é uma série muito interessante, porque é uma série de ação, é uma série que conta inspirada num caso real que aconteceu de um roubo. Então eu interpreto um delegado, né? Um delegado da Polícia Federal que vai atrás dessa quadrilha, né, que vai tentar investigar esse crime, tentar entender ali o que aconteceu. Então, essa é uma série que com certeza vai dar o que falar. É uma série bem, bem potente nesse sentido, assim. Tem E previsão de Reencarno, estreia ou não? a previsão, se não me engano, é agora no segundo semestre desse ano ainda. Não sei ainda que mês, não me falaram ainda que mês, mas é esse ano, né? O que a gente sabe, o que a gente espera. Se tudo der certo, a gente espera que seja esse ano ainda. E Reencarne é uma produção da Globoplay, que é assim algo realmente que eu nunca vi na TV brasileira, assim, de verdade. É uma produção que traz muitos elementos. Primeiro, ela descentraliza, né? Ela sai do sul-sudeste, então é uma história que se passa em Goiás. Até aí tudo bem, a gente já viu outras histórias, né, se passando em outros lugares do Brasil, mas a gente tem um elenco majoritariamente negro, um triângulo amoroso lindíssimo ali acontecendo, um ator maravilhoso que é o Elkis Bungue, que é um ator da Guiné, que está fazendo um trabalho maravilhoso, é o protagonista da série. A gente tem um triângulo ali acontecendo comigo, com o personagem dele, com a personagem da Isabel Zua, que é outra atriz maravilhosa também, que está aí no mercado já fazendo coisas incríveis. Então é uma série que traz um sobrenatural, é uma série que fala de reencarnação, é uma série que traz um suspense, além do elenco maravilhoso que todo mundo já conhece, Henrique Dias, Thaís Araújo, enfim, é uma série que com certeza vai dar uma revolucionada aí no que a gente está acostumado a ver, porque ela traz muitos elementos juntos, assim, ela traz muitas. Tem a coisa do Goiás ali, do sertanejo, a trilha toda sertaneja, então é uma coisa que causa uma certa estranheza. Assim. Você tem um suspense com uma trilha sertaneja, com um elenco preto vivendo um triângulo, tem muita coisa acontecendo. Então, e a gente faz também um policial, eu faço um policial, o Elket faz um outro policial, a gente é parceiro na série, a gente está também investigando uma série de assassinatos misteriosos que estão acontecendo ali. Então é uma história que promete também. Rapaz, você pode dar uma pensadinha em fazer direito, hein? Porque 4 trabalhos no streaming, os 4 nessa área. Olha se no universo falando para você assim, Pedro, vamos fazer direito por via das duas. Não é? Olha, um advogado, um juiz, um delegado policial. Gente, e tem muito, assim, o tempo todo. Já fiz um policial em filme, fiz 2 policiais em filme. O juiz do Bom Dia Verônica, assim, Só tá o sempre por esse Silas caminho. saiu dessa forma, né? Pois é. Agora, você falando do elenco de Reencarne, a gente vive um momento muito positivo na TV, principalmente, no streaming também, que é ver atores pretos em situações protagônicas e também situações em que não necessariamente precisem ficar tocando em assuntos já gastos, que se é de época, só pode ser o escravo. Se é dos anos que só pode ser o serviçal. Não, a gente tem na novela das 6 o juiz, o médico, o dono de boate pretos, que era uma coisa que a gente fala assim, isso não existia. Não, sim, existia uma classe média preta nos anos 20, sim, que é apagada da história.
Novela das 7, protagonista preto. Novela das 9, protagonista preto. É um avanço grande, mas, assim, dentro da sua avaliação, em que pé está realmente esse avanço? E o que faltaria para você ver que realmente mudou essa estrutura em relação aos atores pretos? Eu acho que a gente teve etapas, né? Essas etapas, eu acho que elas começaram lá atrás com a reivindicação por visibilidade, né? Então, primeiro a gente precisava ser visto, né? A gente precisava ser representado ali de alguma forma, mas a representatividade ela veio depois, né? Eu acho que a visibilidade veio primeiro, né? Primeiro a gente precisa mostrar que a gente existe. Depois a gente precisa se sentir representado dentro daquilo que a gente vive de fato, né? A gente existe, mas como que a gente existe, né? Como que a gente existe? Então, eu acho que esse é o momento que a gente de somos nós, o que a gente, né? Como é a nossa vida. E eu acho que esse é um ponto muito fundamental, porque se a gente fizer uma análise simples, né? Uma análise básica, o racismo é uma criação branca, né? Quem fez essa divisão não fomos nós, né? Quem determinou quem era preto, quem era branco, a determinação do preto, ela é uma criação branca. Então, esse é um tema que entre a gente não debate ele o tempo inteiro. Eu, na minha vida, eu não falo racismo, eu falo de uma série de coisas. Eu falo sobre a minha filha, eu falo sobre arte, eu falo sobre história, eu falo sobre futilidades, eu falo sobre uma série de coisas, né? A gente existe. Agora, quando a gente começar a contar outras histórias que não sejam só de superação. Porque tudo bem que a gente está o tempo todo se superando, mas a gente também está vivendo amores, a gente também está vivendo conquistas, a gente também está vivendo em família, a gente vive uma série de coisas, que não só a superação, né? E aí o problema que a gente tem ainda, já passando para a próxima etapa, embora a gente esteja visto e representado, a gente ainda não está validado, né? Então, a gente tem um momento hoje que é histórico, que a gente tem vários protagonistas, né, das novelas que são protagonistas negros, mas esses protagonistas eles ainda não estão vendendo produtos e não estão gerando publicidade como os atores brancos geravam e continuam gerando, né? Esses atores eles não estão em capas de revista como os atores brancos estavam há um tempo atrás e continuam estando. Esses atores eles não estão formando opinião como os atores brancos vinham formando e continuam formando. Então, acho que essa validação é um lugar que a gente não consegue conquistar sozinho, né? Esse é um lugar que, infelizmente, não depende da gente como figuras negras e como atores e personalidades pretas. A gente depende de todo um mercado. A gente depende de todo um sistema, né? A gente depende de muitos elementos que não estão na nossa mão. Então, acho que esse é o ponto que está faltando nesse momento. A gente tem a visibilidade já, né? A gente tem essa visibilidade está em muitos lugares. A gente tem editais, né? Com especificidades para pessoas indígenas, para pessoas negras. Só que a gente ainda falta chegar nesse ponto onde a gente está de fato validado. Essas pessoas têm tanto poder de venda, têm tanto poder de compra, né? Têm tanto poder de formação de opinião quanto as pessoas brancas. Eu acho que esse é o ponto que a gente quer chegar. É verdade, é um ponto importantíssimo, sim, essa validação. E também eu acho, não sei se você concorda, de ter também mais escritores, roteiristas, autores, diretores, também nesse segmento, né? Também por trás da câmera produzindo também. Porque para falar, é bacana quando a gente vê alguém com a potência e a inteligência e o domínio do assunto, falando sobre aquele assunto que quem vai estar interpretando, fazendo. Então é bacana também ter autor. Cadê? Precisamos de mais autores pretos, mais diretores pretos. Aí eu acho que isso, e junto com essa validação do mercado, eu acho que é o momento que a gente pode começar a dizer assim, ó, agora tá legal, vamos trabalhar mais. E não subordinados a uma demanda de mercado, né? Isso também é um ponto importante, assim, porque a gente pode ter pessoas pretas ali contando a nossa história através da sua própria perspectiva,
mas a arte ela não pode estar refém, né? A gente não pode ter uma arte que é refém de uma demanda, porque essa demanda talvez ela seja criada, inclusive, pela própria arte, É. né? Um amigo passou por uma situação que foi interessante, que ele ia fazer um médico, né? Um neurocirurgião, uma série muito grande, muito bem falada, e ele usava dread. E aí, bom, a gente nunca viu um neurocirurgião de dread, então a gente cria. É. A gente está aqui para isso. Né? Então, já que a gente nunca viu, a gente cria. A gente teve agora uma demonstração aí que foi o Fred Nicásio, que é um médico, né, que estava aí no Big Brother de dread, um médico negro, um médico de dread, e mostrou para a gente que ele existe, mostrou para a gente que isso existe, né, que essas pessoas existem. Então, esse é o ponto importante também. O que não tem, a gente cria. A arte está aqui para isso. Exatamente. É isso. E eu quero que você fale também sobre Mulato, que é uma obra autoral. Você produz, dirige, é também roteirista? Como é que está essa produção de Mulato? E fala um pouquinho do filme. Também roteirista. Nossa, o Mulato foi uma... O Mulato, eu considero que é uma retribuição, assim, uma devolução, na verdade, assim. Eu sou capoeirista desde os 17 anos, né? Então tem 24 anos aí de capoeira, dedicados a essa arte, que é uma arte que me ensinou muita coisa na vida, assim. É uma arte que me ensina até hoje. O meu mestre, ele não só é meu amigo, meu mestre capoeira, mas é um mestre para a vida, assim. É um ensinamento de vivência que é muito rico, é muito poderoso, assim. Eu considero a capoeira como um instrumento de poder, de fato, assim. É uma luta de resistência, uma resistência não só física, mas uma resistência cultural, uma resistência de oralidade, de histórias, né, de vivências. Então, a capoeira, para mim, foi um grande presente na minha vida. A capoeira foi uma formação muito intensa e muito potente. Eu, como nunca vivi da capoeira, né? Eu nunca precisei viver da capoeira. Eu decidi que eu queria sempre usar a capoeira para devolver alguma coisa ou para doar alguma coisa para alguém. Então, quando eu dei aula de capoeira, sempre foi em projetos. Eu sempre dei aula em projetos de comunidade ou orfanatos, né? Projetos de graça. Eu nunca recebi, né? Diretamente por isso. Assim, nunca dei aula em academia. Ah. E eu sempre tive na minha cabeça essa ideia de que eu precisava devolver para a capoeira tudo aquilo que ela tinha me dado. E eu sempre tive essa vontade, né? Eu vou fazer um festival de capoeira, vou fazer alguma produção, alguma peça com capoeira. E aí veio a pandemia. E durante a pandemia, aquela loucura nossa, aquela inquietude que todo artista viveu, né? De estar dentro de casa e de estar limitado, de não poder fazer nada, e como que a gente faz, como que a gente cria, como que a gente bota para fora essa angústia, essa agonia. E na época eu estava namorando, e aí eu conversei com a minha companheira na época e falei, cara, eu quero fazer um filme sobre o meu mestre de capoeira, assim, porque a história da capoeira é a história de cada um, é a história de cada praticante, é a história de cada um que pisa nessa terra, é a história de cada um que resiste diariamente. Então eu queria fazer um filme para capoeira, mas através da ótica dele, que é um cara que me ensinou tudo que eu sei, é um cara que me ensina até hoje, e é uma devolução a todo esse aprendizado. Então o filme leva o nome dele, é o Mestre Mulato, que é o meu mestre capoeira. O filme é uma tentativa de mostrar o que a capoeira pode oferecer, né, através desses grandes nomes, dessas grandes figuras que estão por aí, e muitas vezes estão caindo em esquecimento, né? Muitas vezes estão por aí sendo como os grandes mestres que a gente teve, o mestre Bimba, que foi o grande criador da capoeira regional, que é um nome que a gente precisa estar o tempo todo lembrando, né, da importância dele, o mestre Pastinha, que foi o grande defensor da capoeira Angola. Então, são nomes que têm uma bagagem de vivência muito grande, representam essa oralidade, e a gente precisa manter eles vivos, né? A gente precisa manter eles vivos na nossa cultura popular mesmo. Então, o Mulato é um pouco isso. O Mulato conta a história do meu mestre, do Mulato, essa vivência dele, né? Essa trajetória que ele teve, os mestres que ele teve, onde que ele passou, o que ele aprendeu. E é um curta, né? Um curta-metragem. É todo feito em celular, então a gente fez completamente com o celular, né? Sem nenhum... Eu falo que é o filme mais barato do cinema nacional, com orçamento total de R$ 0. Então foi meio isso, assim, uma vontade, partiu de uma vontade muito grande de devolver algo para a capoeira. Ah, ele já está pronto o filme.
Ele está quase pronto. Eu fiz uma exibição, né, para o meu grupo de capoeira, uma exibição fechada, porque agora ele está em fase de finalização, né? A gente precisa fazer cor, precisa Sim. mixar, enfim, tem uma série de coisas aí que ainda precisam ser feitas. E aí depois a gente vai para caminhar para festival, enfim, vamos ver qual a Ah, vida que ele que vai ter ali. maravilha. Mas aí tá também aquele rapaz lá que precisou levar peça para o festival e não tinha cenário, e aí criou. Gente, é isso, tecnologia. Você pegou a tecnologia do seu momento, que estava na sua mão, e fez um filme. Isso é fantástico, isso é arte. Exatamente, exatamente. É o que a gente faz. A arte é isso, né? É. Você criar com aquilo que você tem, com as possibilidades que você tem e tocar para frente. Ah, Então foi um que filme bem, bacana, quero bem muito, na muito raça. ver. Olha, o Tom Miranda fala assim: você é um grande diretor com um olhar sensível. Como você traz esse olhar para o filme? Pergunta o Tom. Então, eu acho que a minha tentativa no filme foi justamente de não colocar a minha opinião, né? Eu acho que é um, é um filme que tenta ao máximo, que é uma grande dificuldade em documentário, né? Porque o documentário sempre acaba sendo uma opinião do diretor, mas é uma tentativa ali de mostrar a capoeira de uma forma que a gente não está acostumado. Então, uma coisa que acontece no filme, por exemplo, é que não tem uma roda de capoeira acontecendo, né? A gente não vê em momento algum no filme uma roda de capoeira. A gente vê uma parte de um treino, mas é uma tentativa de realmente resgatar esses nomes. Então, a gente tem muitas entrevistas, né, de mestres mais antigos, de mestres que já traçaram o seu caminho por aí, a sua trajetória, não só no Brasil como no mundo. Né? A gente tem o mestre Boneco, que é o pai dos Simas, né, que Aham. está vivendo em Los Angeles. O mestre Ramos, que é um grande nome do Rio de Janeiro, um mestre negro também incrível do Grupo Senzala, que é um dos grupos mais tradicionais do Rio. Então, acho que a sensibilidade ela está nesse lugar, é tentar trazer o peso dessa voz para esses mestres, assim, porque essa capoeira a gente conhece, essa capoeira que gira, que passa a perna, que se apresenta, que dá salto, essa é a capoeira que a gente conhece. E essa capoeira, em alguns momentos, ela acaba nos afastando da tradição, né? Porque ela acaba atuando muito mais como esporte, né, do que Sim. necessariamente como cultura. Eu, como professor de capoeira, eu vivi muito isso, assim, de falar para as pessoas, por que vocês não fazem capoeira? Ah, porque eu não sei da estrela, porque eu não sei da Uhum. mortal. Eu falei, gente, mas isso, assim, você passa uma vida sem fazer isso na capoeira. A capoeira não é isso. A capoeira não é acrobacia, né? Ela pode ser também, mas a capoeira tem um peso muito maior por trás disso, assim. Ela tem uma comunicação que é no olhar, ela tem uma comunicação que é no berimbau, né? Muita coisa não é falada, muita coisa você tem que absorver naquele momento ali, a energia circula, por isso a gente joga em roda. Então tem muitas coisas acontecendo ali e a tentativa do filme é trazer isso, é trazer essa ancestralidade na voz de quem é responsável por perpetuar essa arte, assim. Nossa, que lindo. Ansiosíssimo para ver isso. Pede, avisa para gente aqui, ou pede para a Sayonara, para o Matheus Felipe, avisar a gente quando tiver ser exibido em algum festival, ou for exibido pelo Canal Brasil, avisa para a gente que eu estou curiosíssimo, deve ser lindo de viver. Cara, muita gente perguntando aqui, e novela, quando vai fazer? Tem alguma previsão, alguma coisa à vista ou não? Ainda não. Olha, eu gostaria muito, inclusive, gente, quero fazer, tá? Comandem lá e-mail para Globo, perturbem lá, a Gente, gente quer o tem filme Caetano, renascer aí, novela. hashtag renascer, ó. Vai ser, acho uma boa, hein? Mas adoraria, sim, adoraria, porque novela é uma experiência muito diferente, né? É, Muito diferente do audiovisual, porque é um esquema de produção muito diferente. sim. É uma obra aberta, então tem isso também, de você ter ali uma flexibilidade no personagem que você precisa estar ali preparado para, né, diversos lugares que a novela pode caminhar, que a história pode caminhar. E é uma experiência que eu já tive em outras emissoras, mas na Globo nunca fiz, então é uma experiência que eu tenho muita vontade de ter. Ah, ainda bem. Então, espero Fechou. Vamos que trabalhar para aconteça. isso. Hashtag Pedro em Renascer. Opa, Vamos jogar isso com na certeza. roda. Querido, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Você é uma simpatia, um talento, muito sucesso. E estamos aqui sempre para o que você precisar. Ah, obrigado, adorei, foi ótimo, um papo delicioso. E espero que aconteça mais. Então a gente se encontra Então, mais. Quando eu fizer a novela, eu volto, hein? ou no
no curta, vou lançar meu curta, a gente volta para mais um papinho falar do lançamento, tá? Quero agradecer quem assistiu e dizer que a live fica salva, viu, meu povo? Então fique ligado e vamos acompanhar o Pedro por aí. Ótimo, maravilhoso. Um beijo, Beijo, fique bem.